Vou apresentar as nossas palestrantes. A doutora Ana Beatriz Rezende é advogada formada pela PUC Minas e especialista em gestão fiscal e tributária, pela PUC Minas também. Tem especialização em contabilidade tributária pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e pela Associação Paulista de Estudos Tributários. E tem uma formação em Legal English pela London School in Business and Finance e está devidamente inscrita na OAB e atua intensivamente nessa área do direito tributário. A nossa outra palestrante é a Viviane Araújo Ferreira de Oliveira, contadora, graduada também pela PUC, com especialidade em controladoria e finanças, pela UFMG, e é empresária na área da contabilidade, proprietária da Contafer Contabilidade, e atua no setor há mais de 20 anos. Então, uma experiência também significativa. Tenho certeza que todos nós vamos aprender bastante, e obrigado por aceitarem a compartilhar esse conhecimento vasto de vocês conosco. Doutora Ana Beatriz, a palavra é sua. Vamos começar a sua apresentação. Doutor Carlos, desculpa, a apresentação começa com a Viviane. Perfeito. A joia? Viviane. É melhor para entender. Ótimo, exatamente. Maravilha. Então, boa noite a todos. O Carlos já fez a explicação de quem eu sou, do que eu trabalho. E gostaria de primeiro agradecer a disponibilidade de todos, que é um assunto, às vezes, muito chato para algumas pessoas, Para mim, para a Ana, não, porque nós gostamos muito da área tributária. Dentro da contabilidade, é a área que eu mais me identifico, gosto, porque é a forma que eu consigo trazer benefício para as pessoas. E através de um cliente em comum, que eu e a Ana temos, nós nos conhecemos e começamos a conversar sobre esse universo. E hoje eu atendo mais de 50 empresas da área da saúde, E a gente vê que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e acabam pagando impostos errados, deixam de recolher impostos ou pagam os impostos de forma errada, e muitas vezes tem benefícios na tributação, na legislação de tributação que você pode recolher menos impostos, E através de uma reunião nós falamos, por que a gente não tenta disseminar mais esse conhecimento, E através do Dr. Carlos, agradeço a oportunidade, Dr. Carlos, de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, A Ana também vai falar um pouco da parte mais judicial. Então, nós separamos a apresentação de duas formas. Eu vou falar mais da parte da economia tributária mesmo, que se pode conseguir, e ela depois vai falar mais da parte jurídica, que existem alguns caminhos que, infelizmente, nós precisamos usar os meios jurídicos para estar alcançando. Eu vou compartilhar a tela com vocês, peço que façam as perguntas pelo chat, porque o doutor Carlos não me deu muito tempo, senão eu ficaria horas aqui falando, doutor Carlos? Eu tenho um tempo limitado, a apresentação é um pouco extensa, eu vou tentar ser o mais didática e simplificada possível, porque falar termos técnicos, às vezes, é muito difícil de compreensão. Então, na minha apresentação, eu vou lidar desde de uma pessoa que não entende nada, até uma pessoa que tenha uma clínica e tenha funcionários, que possa ter um conhecimento mais abrangente nessa área, tá? No final, peço que todos fiquem até o final, porque no final eu montei alguns cenários eles ajudam muito a compreender o início da fala, e peço então que vocês façam as perguntas pelo chat. Durante a apresentação da Ana, eu vou ler essas perguntas, e no final a gente vai abrir para questionamentos, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês. Alguém sinaliza para mim, doutor Carlos, já consegue visualizar? Vocês já conseguem ver a minha tela, doutor Carlos? Sim. Sim?
Então, primeiro, quando a gente vai falar sobre tributação da área da saúde, ou até de qualquer tributação com o intuito de ter economia tributária, a gente tem que pensar, primeiramente, com inteligência tributária. Esse termo, inteligência tributária, vem sendo difundido e utilizado cada vez mais na área da legislação tributária. Mas o que é a inteligência tributária? É a gestão fiscal e tributária realizada de forma eficaz. E para isso, para que a gente alcance essa tributação de uma forma eficaz, a gente precisa utilizar os benefícios da legislação e assim alcançar a economia que tantos nós desejamos, né? A gente está num país extremamente com carga tributária extremamente alta, mas muitas vezes também a gente não tem o conhecimento total da legislação, de todos os benefícios, para que a gente possa usufruir e, assim, recolher menos impostos. E como a gente utiliza essa inteligência tributária? Através da elaboração de um planejamento tributário. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, no planejamento tributário. E o que ele é? Ele tem o intuito de verificar qual é o histórico da empresa, se a pessoa, né, claro, tiver uma empresa, e verificar se ela teve recolhimentos errados, se ela tem direito a alguma ação fiscal, de recuperação judicial, de recuperação de tributos, se ela tem direito a algum crédito fiscal, qual o histórico dos últimos 5 anos que ela pode pleitear alguma recuperação. A gente precisa verificar também no planejamento quais as despesas operacionais que essa empresa tem e com o departamento pessoal. A gente precisa verificar a margem de lucro da empresa ou da pessoa, e a gente sabe que a área da saúde é uma área que tende a ter uma lucratividade maior. Nós, né, da área de prestação de serviço, temos uma margem de lucro muitas vezes maior, porque nós estamos demonstrando participando para a sociedade, né, do nosso intelecto, né? Então tende-se a ter uma margem maior. Como tem uma margem maior, a gente ainda precisa mais ainda, né, ter cuidado com a tributação, porque mais ainda a Receita Federal, o governo, né, ele tende a querer que nós paguemos mais impostos ainda do que os demais. E ainda a gente precisa ter atenção no planejamento, qual é a expectativa do faturamento desta empresa ou desta pessoa. Por que isso? Porque você pode estar fechando um novo negócio, o seu faturamento vai ser alavancado, você pode ter passado em um concurso e aumentado aí a sua renda, ter sido admitido em um hospital e aí também ter sido aumentada a sua renda, ter colocado um plano de saúde novo na empresa e aí sim vai alavancar também o seu faturamento. Então, precisa ser olhado para um planejamento tributário todos esses aspectos dentro de uma empresa ou dentro de uma prestação de serviço médica. E com esses fatores analisados, a gente precisa definir, então, qual a melhor forma de tributação para essa pessoa ou para essa empresa. Mas aí vem a pergunta, quais são as formas de tributação para a área médica? Basicamente, existem essas 4. O carnê-leão, que é a tributação da pessoa que trabalha como profissional liberal, que é a pessoa física. O regime do Simples Nacional, que é o regime simplificado, onde você recolhe através de apenas uma guia todos os impostos. O lucro presumido, como o próprio nome diz, você paga o imposto pela presunção de um lucro sobre todo o faturamento que você tenha. E o lucro real, que é você pagar o imposto sobre o real lucro que a empresa tem no seu negócio. Lembrando que o carnê-leão é para pessoa física e os outros 3 são pessoa jurídica. Outro dia um médico me procurou perguntando se ele poderia ser MEI, que é um outro sistema de tributação que existe, que é o microempreendedor individual. O MEI, ele não pode optar por esse regime tributário. Ele é uma atividade impeditiva. Então, a pessoa que, né, que queira optar por esse sistema, ele não pode ser feito. Mas aí você sabe quais são os regimes tributários e pergunta, mas vale a pena eu ser pessoa física ou eu ser pessoa jurídica? Aí eu sempre respondo para quem me pergunta, depende da sua forma de atuação, depende do rendimento que você vai ter, então depende de como você vai atuar no mercado, se é através de uma clínica, ou se é através de um consultório, ou se é dentro de um hospital, então depende. E agora, normalmente compensa a pessoa jurídica,
A gente vai ver alguns cenários mais à frente que a pessoa jurídica pode ser um caminho mais vantajoso. E aí, brevemente, eu vou explicar para vocês como é a tributação da pessoa física. Nós vamos falar da pessoa física e depois nós vamos falar da pessoa jurídica. Então, como que é feita a tributação da pessoa física? Vamos pensar que a pessoa tem um consultório, né, e ela atende ali com uma secretária, ele trabalhando, então, como um profissional liberal, ou ele é uma pessoa que trabalha no hospital, e ali ele faz o recibo de RPA, né, uma vez que ele não é pessoa física, ele não tem nota fiscal. E como que ele paga esse imposto, né? Ele paga o imposto de renda, que pode gerar uma alíquota de até 27,5%, ela começa com 0, né? E vai até 27,5%, e mensalmente ele precisa fazer o carnê-leão. O que eu vejo na prática, muitas vezes, no mercado, de muitos médicos até antigos, que eles têm a prática de fazer o carnê-leão na época do imposto de renda. E isso não pode ser feito. O carnê-leão é uma escrituração que ela é feita mensalmente. Todo mês você tem. Se você souber fazer, você vai baixar o programa da Receita Federal, vai lançar ali todas as receitas que você tem, né, de recibos que você deu para os seus pacientes, e vai lançar também todas as despesas do consultório. CEMIG, telefone, aluguel, tudo que você gasta ali para você operar, né, o seu negócio, você vai lançar ali como dedução. E o que sobrar, você vai oferecer para tributação naquele mês. Então, se eu tive a receita agora no mês de novembro, eu vou fazer o carnê-leão no mês de novembro, né, início de dezembro, e vou recolher o imposto, se devido, em dezembro. E o que eu vejo é uma prática que muitas vezes a pessoa junta aquele calhamaço de documento em abril, né, março, abril, e faz ali o carnê-leão do ano inteiro. E isso é passível de ser fiscalizado pela Receita, porque se você tinha que recolher o imposto ali todo mês e você recolheu só em abril, você está passível de pagar multa para a Receita Federal. Então, se alguém, né, tem esse hábito, né, de fazer o carnê-leão uma vez por ano, acabe com isso, porque pelos cruzamentos de dados da Receita Federal, cada vez mais ela vai estar fiscalizando, né? Então, o importante é que a gente faça as coisas de forma correta, né? Até hoje ela não tem fiscalizado isso, mas pode vir a qualquer momento fiscalizar. Então, a pessoa física, além do imposto de renda, ela ainda tem que recolher a contribuição previdenciária, que é o INSS, para que ela tenha aposentadoria, ou que, se for uma médica, ela tenha o auxílio maternidade, ou que ela tenha o auxílio doença, né? E o que ela tem que recolher? 20% da renda dela, ela tem que oferecer para o INSS até o limite do teto do INSS, que é R$ 6.433, né? Quando a gente fala teto máximo, né, quer dizer que ninguém aposenta além desse valor, desse montante de 6.433, né? A pessoa recolhe até aquele montante. Então, se eu sou uma médica, tenho um consultório, faturei lá R$20 mil, eu vou recolher INSS sobre 20 mil? Não, eu vou recolher sobre 6.433. E essa é a pessoa física. Agora, e a pessoa jurídica? Como que eu recolho a tributação? Como que eu ofereço os impostos para o governo? Através, nós olhamos que são 4 tipos, né? Carnê-leão, o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, agora a gente vai olhar o Simples Nacional e o lucro presumido. O lucro real, ele não é muito utilizado. Na verdade, para ser sincero, eu nunca vi utilizar o lucro real para a área médica, é muito raro. Existe, mas é muito raro. Porque o lucro real você paga sobre a lucratividade, né, do negócio. E quanto mais lucro você tem, mais imposto você vai oferecer. Então, muitas vezes, o lucro presumido ele é mais viável, né? Porque, geralmente, a pessoa de lucro real é um faturamento mais alto, uma complexidade maior de negócio. Então, nós vamos atrelar aqui o Simples Nacional e o lucro presumido. Então, eu vou optar ou por um ou por outro. Lembrando que essa opção é todo ano no mês de janeiro. Então, todo ano eu tenho uma empresa, eu vou lá em janeiro e faço a opção sobre, durante o ano calendário, qual imposto eu vou recolher, por qual dos dois sistemas, né? E aí vem novamente a pergunta, né? O que é mais vantajoso, Simples Nacional ou lucro presumido? Mais uma vez, depende, né? Depende de todo o cenário que a pessoa vai oferecer ali tributação. O lucro presumido, ele é pago sobre o faturamento.
Então, se eu tenho um faturamento lá na minha clínica de 40 mil reais, eu vou pagar o imposto em cima desses 40 mil, em cima do valor que eu emito de nota fiscal naquele mês. O que eu pago de imposto? Eu pago 11,33% mais o adicional de imposto de renda. Isso de imposto federal. Ainda pago de imposto municipal, dependendo do município, de 3% a 5%. Então, existe uma lei federal, que é a 116, que fala da legislação da prestação de serviço, e cada município tem a sua legislação com relação às alíquotas, que varia aí de 3% a 5%. E além, então, no lucro presumido, além dos impostos federais e do município, a gente ainda vai pagar a contribuição previdenciária patronal, que é 31% da retirada pro labore do empresário, né? Porque o médico, uma vez que constitui uma empresa, ele se torna um empresário. Se ele é um empresário, ele vai ter o que na empresa dele? Ele vai ter um salário. Se ele tem um salário, ele vai estipular qual é esse salário. Não confundam a retirada pro labore com a distribuição de lucros, né? A retirada pro labore é para o qual eu vou recolher o INSS, né? Para minha aposentadoria, para minha licença maternidade, para o meu auxílio doença. Então, a retirada pro labore é somente para isso. O lucro é o que sobrar na hora que eu fecho o meu balanço patrimonial na contabilidade, e ali eu distribuo o lucro livre de imposto, né? Se o Bolsonaro não mudar, né, que ele está querendo tributar a distribuição de lucros pela nova reforma tributária, mas até então, até o presente momento, ela é livre de imposto, essa distribuição de lucro. Ainda a gente tem, então, acabei de explicar o lucro presumido, a gente tem agora o Simples Nacional, que também é pago o imposto pelo faturamento. Então, emiti nota fiscal, ofereço o imposto para o governo, né? Eu pago ali o imposto. E o Simples Nacional, gente, aí começa aqui a primeira inteligência tributária. Por quê? Porque o Simples Nacional, eu tenho vários anexos de impostos. Eu tenho a tabela 1, que é o comércio, a tabela 2, que é a indústria, a tabela 3, 4 e 5, que são serviços. A profissão regulamentada, aonde está a medicina, né? Somos de profissão regulamentada, os médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, né? Contadores. Nós, salvo o contador ele vai direto no anexo 3, mas a área médica, ela tem que obrigatoriamente ir de imediato para a tabela do anexo 5, que você paga aí de início 15,5%. Agora, existe a tabela do anexo 6, então eu pago, ou que começo, né, pagando ou 15,5% ou 6%. Claro que todo mundo quer ficar no anexo 3, né? Ninguém quer pagar 15,5%, todo mundo quer pagar 6%. Só que existe uma regra. Qual regra é essa? Para mim tributar a minha clínica no anexo 3, 28% da minha folha de pagamento tem que corresponder aos últimos 12 meses. Como é isso? Se eu tenho faturamento da minha empresa, então, dos últimos 12 meses, no montante de 360 mil reais, 28% dele tem que ser destinado à folha de pagamento e à minha retirada pro labore. Ou seja, eu tenho que ter gasto no último ano R$100.800. Se, então, 28% do meu faturamento eu utilizei para pagar folha de pagamento, e o que entra, e pro labore, então o que entra nesse cálculo aí? Vai entrar a folha de pagamento dos meus funcionários, o fundo de garantia dos meus funcionários, férias, 13º, rescisão paga, e sempre pago, né? A minha retirada pro labore. Então, eu somo isso tudo, se corresponde a 28%, eu estou no anexo 3. Então, essa aí é a primeira inteligência tributária da área médica que a gente tem que utilizar, né? Ainda falando da inteligência tributária, nós ainda temos duas questões que a gente tem que analisar. Essas duas últimas, eu não vou entrar muito em detalhe, que eu vou deixar para a fala da Ana, mas para mim mostrar os cenários, eu preciso explicar para vocês, tá? No lucro presumido, você vai recolher lá, lembra que eu falei para vocês, 11,33% de imposto? Só que existem atividades médicas desempenhadas que são equiparadas a atividades hospitalares ou que são executadas dentro de hospitais, que a alíquota é reduzida para 5,93%.
E muitas pessoas não utilizam essa inteligência tributária aqui e oferece o total para a tributação de 11,33. Mas, lembrando, existe, como no Simples Nacional, uma regra, né? Eu não posso ter um consultório médico e ali eu só faço consultas e recolher lá o 5,93 pelo lucro presumido. Não. Agora, se eu tenho uma clínica e nessa clínica eu faço exames, né? Exames de imagem, eu posso utilizar esse benefício tributário. E o que eu vejo na prática é muitas pessoas não utilizando esse benefício tributário, né? Sempre recolhendo na alíquota de 11%, que é, né? Menos da metade. Então, aqui a gente está deixando o dinheiro ir embora. O dinheiro está indo para, como diz a Ana, para o ralo, né? E hoje, num país tão tributado, né, com a carga tributária tão pesada, a gente tem que usar esses benefícios para que a gente possa gerar mais renda, possa gerar mais negócios, né? E assim melhorar a economia nossa, uma vez que nossos governantes não conseguem, né, fazer uma gestão tão eficaz, que a gente consiga, né, fazer uma gestão eficaz dentro do nosso negócio. Então, essa aqui é a segunda inteligência tributária que eu apresento para vocês. Além dessa segunda inteligência tributária, a gente ainda tem uma terceira, que na nossa região ela é muito pouco utilizada, né? Eu até conversei com a Ana, ela até ficou surpresa de saber que não é utilizado, né? Eu sei que algumas cidades usam e outras não, né? Eu estou até tendo alguns problemas na cidade de Lafayette para conseguir utilizar isso. O que é? A redução do ISSQN. O ISSQN é aquele imposto, né, que lá atrás eu falei para vocês, que é recolhido para o município, que ele vai de 3% a 5%. Essa tributação, ela pode ser recolhida de forma fixa e anual. E não mensalmente, como é feito por muitas empresas, né? Mas como é uma parte mais, vai envolver mais a parte jurídica, eu vou deixar para a Ana estar explicando para vocês, tá? E assim, agora, eu vou passar a mostrar para vocês os cenários que eu montei para a gente tentar, de forma mais clara e objetiva, entender toda a minha fala de antes, tá? Então, vamos lá. O primeiro cenário que nós temos aqui é um médico atendendo exclusivo em um hospital. Então, vamos pensar que aquele médico recém-formado, outro dia até atendi ele, até peguei de exemplo ele, um médico lá em Belo Horizonte, ele formou e conseguiu um emprego no hospital, ele a gente chama de PJ, né? Ele é ele sozinho, então ele tem ali, emite uma nota fiscal só por mês, nesse montante de 18 mil. Então, vamos pensar para ele, né? Então, vamos usar aqui a inteligência tributária para ele. De que forma que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos olhar o primeiro cenário, que é o Carnê-Leão, tá? Então, lembrando, o Carnê-Leão, ele vai trabalhar como pessoa física, ele vai ter quanto de RPA? Então, ele não tem pessoa jurídica, tá, pessoal? Ele vai ter lá o RPA para o hospital. Ele vai tirar quanto ele vai tirar quanto de RPA? 18 mil. O INSS do médico, nós vamos ter sempre nos próximos cenários, pensar que esse médico vai recolher INSS no teto máximo, tá? Então, nós já vimos que o teto máximo do INSS é 6.433. Ninguém pode recolher INSS a mais do que esse valor, tá? Então, no Carnê-Leão, o montante é 20%. Então, ele vai recolher quanto? De carnê, 1.286,71. E aí ele vai oferecer, né? Ele vai fazer o programinha, vai baixar o programinha do Carnê-Leão, vai preencher lá os dados dele, ele vai poder abater alguma coisinha lá, mas muito pouco, né? Porque ele presta serviço dentro do hospital, ele não tem aí muita despesa, né? Até nem coloquei aqui no exemplo. Ele vai pagar R$ 3.726 de imposto. Então, ele faturou 18 mil com RPA e pagou quanto de imposto? 5.013. Qual que é a alíquota de imposto dele? 27. Ok? O segundo cenário, a gente tem aqui o lucro presumido, né? Que, como diz, a gente vai pagar o imposto pela presunção. Então, mesma coisa, ele vai pagar o INSS, só que aqui não é a alíquota mais de 20%, a alíquota aqui passa para 31%, então ele vai pagar R$ 1.994 e vai pagar quanto de imposto de renda? Olha como que reduz, R$ 705 sobre quanto?
sobre 6.433. Lembro que lá no primeiro ele pagou sobre 18. Nesse segundo cenário, ele paga sobre 6.400. Mas aí pergunta, por que ele não está pagando sobre 18 mil? Porque aqui ele está tirando uma nota fiscal. Aqui ele está tirando um recibo de pessoa física. Então, aqui no lucro presumido, eu ofereço a tributação no CNPJ e faço a distribuição dos lucros para a pessoa física dele na declaração de imposto de renda. Por isso que ele vai pagar menos imposto de renda. Ok? E além, então, do INSS e do imposto de renda, ele vai pagar os impostos. Então, ele vai pagar o quê? Que quando ele paga R$ 2.579, ele está pagando imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, ele vai pagar quanto? R$ 2.579, 14,33% de imposto, tá? É os 11,33%, e aqui eu considerei como 3% do ISS, tá? Então, 11,33 mais 3, 14,33. Então, quanto que ele paga no segundo cenário? 5.279. Ainda compensa ele ser carnê-leão, né? Nesse cenário aqui. Agora, vamos pensar que esse médico recém-formado, que está tirando uma nota fiscal só lá no hospital, e ele é uma pessoa que faz laudo, ele faz tomografia, tá? Ele faz lá, ele fica laudando o dia inteiro, faz lá os ultrassons, né, tal. Então, vamos pensar, ele vai emitir a nota fiscal também para o hospital, ele vai pagar o INSS sobre o teto máximo, que também vai ser os 31%, porque é o mesmo regime, né? 31% sobre 6.433. Ele vai pagar o imposto de renda sobre o teto máximo do INSS, que é a retirada pro labore dele, e ele vai pagar o imposto. E como ele faz? Ele está fazendo atividade hospitalar, ele não vai pagar os 14 mais, ele vai pagar quanto? 5,93 mais 3%. Então, ele vai pagar 8,93. Olha como que já reduziu. Ele vai pagar 3.767. Aqui, então, entre os três cenários, ele fica como lucro presumido serviço hospitalar. E aí pensa, mas e se eu for para o simples? Será que eu pago menos? E aí a gente vai, então, fazer o treinamento do simples, o cenário do simples. Mesmo cenário, ele emitiu uma nota fiscal de 18 mil, recolheu o INSS sobre o teto máximo, só que aqui a alíquota não é mais 20, não é mais 31. A alíquota aqui é 11%. Então, ele vai pagar R$ 707,69. E, além disso, ele vai pagar também o imposto de renda sobre 6.433. E aí, ele vai pagar o imposto do Simples Nacional. Também, numa guia só, ele vai pagar todos os impostos, igual ele paga no lucro presumido, ele vai pagar aqui também, tá? Lembrando que esse cenário, ele não tem funcionário, tá? Então, ele vai pagar imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, e o ISS-QN na guia de Simples Nacional. Ele vai pagar 2.865. Então, o montante dele ficou em 4.200. Ele continua, então, até agora, no lucro presumido serviço hospitalar. E aí eu pergunto, mas e se eu for para o anexo 3 do Simples? Vamos ver o que vai acontecer? Ele vai tirar a nota de 18 mil, e aí qual que é a condicionante? 28% da folha, não é? Se eu pego 18 mil e aplico 18%, eu tenho quanto? 5.040. E ele está recolhendo INSS sobre quanto? 6.400. Então, opa, posso ficar no anexo 3. Então, vamos fazer a conta. O INSS vai ser o mesmo montante, o imposto de renda o mesmo montante, porém, aí eu vou pagar 6% de imposto. Eu vou pagar 1.236. E aí, somando os três cenários, eu vou pagar 2.648. Então, utilizando a inteligência tributária, eu posso sair de um cenário de lucro presumido de 5.200 para um de 2.600. Ok? Então, esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, a gente tem um médico atendendo exclusivamente no hospital. Então, é o mesmo médico, tá? Vamos pensar que ele começou com 20 e poucos anos, tirando 18 mil, e agora ele é um médico, né, que passaram alguns anos, ele tem outras atribuições, outros hospitais que ele atende, a renda dele agora passou por 40 mil, tá?
Olha para vocês verem como o cenário vai mudando. Eu quero que vocês acompanhem a mudança de cenário, como que a tributação ela muda. Viviane, Oi. vou interromper você só um pouquinho. Sim. Tem aqui uma mensagem do Google Meet em cima da sua projeção. Se você puder clicar em ocultar... Ah, ótimo, já ocultei. Muito obrigado. Desculpa, achei que estava só para mim, Carlos, por isso que eu não... Eu achei que estava só para mim. Posso seguir? Pode. Pode, ok. Então, segundo cenário, a gente tem um médico, então vamos pensar que é o mesmo médico, sozinho, sem secretária, trabalhando dentro do hospital, tá? Qual que é o faturamento que ele vai ter, então? 40 mil reais, tá? Então, vamos pensar que ele... Você está no cenário 3, tá? 3, desculpa, vou voltar para o 2, desculpa. Então, vamos pensar que ele é um médico atendendo exclusivo no hospital com uma renda de 40 mil sem funcionário, tá? Então, ele vai lá, com o carnê-leão, com o recibo de RPA, ele vai lá e emite para o hospital o recibo de 40 mil. O que ele vai pagar de imposto? O INSS no teto máximo, 20%, igual no outro cenário, e aí ele vai pagar de imposto de renda 9.776. Então, aqui já subiu para 11.063 de imposto. No lucro presumido, 40 mil reais de faturamento, teto máximo de INSS, eu vou pagar 31%, de imposto de renda, 705, não vai mudar, sobre 6.400, e aí eu começo a verificar a tributação. Eu vou pagar 14,33 no lucro presumido. Eu vou pagar 5.700, somando o INSS, imposto de renda e o imposto, eu vou pagar 8.400. Terceiro cenário, lucro presumido com serviço hospitalar. Então, é o mesmo médico que faz os laudos lá, que faz tomografia, né, que faz os exames. Ele vai tirar de nota fiscal 40 mil, vai pagar no INSS teto máximo 1.494, imposto de renda 705, e de imposto, quanto que ele vai pagar? 8,93. Então, aqui já ficou mais barato para ele, tá vendo? Ele vai pagar o INSS, imposto de renda e só 3.500 de impostos federais e ISS, tá? E aí pergunta, né? Compensa ser simples? Mesma coisa, 40 mil reais, anexo 5, 40 mil reais, a folha para mim não importa, eu vou pagar o INSS no teto máximo 707,69, vou pagar o imposto de renda 705,26 e vou pagar os impostos na alíquota de quanto? Olha aqui, 17,44. Você fala, opa, o simples não compensa para mim. Vou continuar, então, até agora no lucro presumido de serviço hospitalar, usando o benefício fiscal. E aí eu penso, mais uma vez, e se eu for para o simples anexo 3? Aí aqui a gente começa a usar a inteligência tributária. 40 mil reais, 28% dá quanto? 11.200. Esses 11.200, eu vou fazer, eu tenho a retirada de 11.200 até agora? Não, minha retirada é quanto? 6.400. Mas se eu aumentar minha retirada para 10 mil reais, mas eu coloquei 10 mil porque ainda tem os encargos, tá? Ainda tem uma parte do CPP que entra, por isso que eu não coloquei 11.200, tá? Coloquei só 10 mil. Porque a parte do CPP que está dentro do Simples, isso é mais técnico, os contadores vão entender. A parte do CPP, ela vai entrar aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei só 10 mil reais. Então, vou aumentar minha retirada para 10 mil, e aí eu vou ter quanto? Eu vou ter os 28%, né? E aí eu vou recolher o INSS, vou recolher o imposto de renda e vou pagar o Simples Nacional. Quanto que eu vou pagar, então? 9,83%, que deu um montante de 6.323. Olha que interessante, pessoal. Quando você vem no cenário anterior, o Simples Nacional Anexo 3, ele é gritantemente melhor. A Receita Federal, ela é inteligente, né? O que ela faz? À medida que o meu faturamento sobe, ela aumenta também a minha tabela do Simples Nacional. Então, vocês precisam verificar que é quase igual. Então, o que eu costumo falar para os meus clientes? Eu falo assim, olha, o seu faturamento até 40 mil, ok, você pode ficar no Simples, mas na hora que você alcança os 40 mil, porque o Simples Nacional, pessoal, ele tem umas faixas, sabe? Até 180 mil de faturamento é uma faixa, de 180 a 360 é outra faixa, e aí vai subindo. Quanto mais eu faturo, maior a minha alíquota. Então, como a alíquota do Simples vai subindo exponencialmente com o faturamento, a do lucro presumido não.
ela é fixa, ela é 14,33 até 78 milhões de faturamento no ano. Então, aí que você precisa utilizar a inteligência tributária, né? Fazer um planejamento tributário bem feito, né? Porque um mal feito também pode julgar a pessoa no buraco. Então, precisa ser bem feito e pensado, esse planejamento ele tem que ser feito pelo menos uma vez por ano. Ou eu falo que as empresas do Simples a gente faz lá mensalmente, né? Até a Flaviane, que trabalha comigo, tá aí, ela pode falar que a gente faz essa análise todo mês. Por quê? Pode acontecer de não compensar um sistema que você está. E aí, no ano que vem, você migra, ou você usa uma estratégia também para você sair daquele sistema, que existem formas, né, de manobras para fazer isso. Então, precisa, gente, ser analisado. Então, pensa no negócio de você. Se eu tenho 40 mil de faturamento, eu tenho que começar a prestar atenção se o Simples Nacional compensa para mim. Ok? Cenário 3. Médico atendendo com um consultório e uma secretária. Então, vamos pensar que não é aquele médico mais que está lá dentro do hospital, é aquele médico que tem um consultório com uma secretária e faz ali os atendimentos, tá? Aqui, gente, eu sei que os médicos atendem muito a Unimed, né? A Unimed, ela não aceita pessoa jurídica, né? Ela aceita só pessoa física, né? Mas como eu não entrei muito nesses detalhes, não, porque aí vai de você conversar com o seu contador e ver também qual é o melhor cenário para você, né? Porque senão ia ficar muito complexo. Mas precisa ser analisado também se essa pessoa precisa realmente fazer o carnê-leão, né? De repente, ela tem ali uma limitação, tá? Mas vamos lá. Então, a gente tem um médico atendendo com um consultório e uma secretária. Primeiro cenário, mesmo faturamento que eu coloquei, 40 mil. Aqui eu já posso deduzir como pessoa física os gastos do consultório, né? CMI, telefone, aluguel, secretária, enfim, o que eu tiver. Eu tenho rendimento líquido de 30 mil. Vou recolher o INSS sob o teto máximo de 6.433, que dá 1.286, e vou oferecer um imposto de renda através do Carnê-Leão e recolher 7.026. Então, quanto que é o meu custo? 8.313. Mesmo cenário. Aí eu já tenho aqui uma pessoa jurídica, a pessoa é uma clínica, uma secretária, e eu emito a nota fiscal lá para todos os meus pacientes, né? Que seria isso que iria acontecer nesse cenário. Quanto que eu vou pagar de imposto? O INSS do médico, sobre o teto máximo. Aqui eu já tenho que pagar o INSS da minha secretária, que é 26,8% do salário dela, dá 321,60. Isso aqui é hipotético, tá? Coloquei um salário aqui de mais ou menos uns R$1.200, tá? Vai dar mais ou menos esse valor. O imposto de renda do médico, 705, e o imposto de 14,33, 5.700. Então, quanto que daria? 8.700. Ficou pior, tá vendo? Carnê-Leão, nesse caso aqui até agora eu fico nele. E aí eu pergunto, e o Simples Nacional? Anexo 5, 40 mil reais, folha de pagamento não importa para mim, nesse cenário. Vou recolher o INSS sobre o teto máximo, 707, vou recolher o imposto de renda, 705, e vou pagar quanto de imposto no Simples Nacional Anexo 5? 17,44. Olha como ficou feio, tá vendo? À medida que eu aumento o meu faturamento, Simples Nacional tem que ser analisado com muito critério. Dá 8.300. Então, não compensa quase, tá vendo? Não compensa. A Receita é muito inteligente, gente. A gente tem que pensar isso, que as pessoas estão, os auditores estão ali, os legisladores, na verdade, né? Estão ali para fazer legislações de forma que você, se você não usar os benefícios, você vai pagar muito, seja em qualquer dos 3 cenários, tá? Mas aí, eu sou muito, né, eu uso a inteligência tributária, vou fazer o anexo 3, 40 mil de faturamento, tem a condicionante dos 28%, que é quanto? 11.200, aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha retirada pro labore novamente, para 9 mil. 9 mil mais o salário de 2.200 da minha secretária vai dar os 11.200. E aí eu vou recolher quanto de INSS? Os mesmos 700, porque eu estou na condicionante do teto máximo. Vou recolher o imposto de renda, que ele já subiu, tá vendo? Porque aqui eu não aumentei minha retirada, né? Deixei teto máximo, agora aqui eu já subi, 1.400. E aí eu vou pagar de imposto quanto? 9,83. E aí eu tenho uma economia mensal de R$ 2.300, né? Isso durante um ano é um montante considerável, né? Então, mais uma vez eu digo, temos que usar a inteligência tributária para pagar menos impostos. E aí,
temos o último cenário, né, que é o cenário 4, que é uma clínica médica com 5 funcionários. Aí, olha que interessante. Então, até agora a gente viu que no cenário 1, Simples Nacional anexo 3 é mais vantajoso. Cenário 2, lucro presumido de serviço hospitalar e anexo 3 ficaram praticamente empatados, até 40 mil de faturamento. Cenário 3, 40 mil de faturamento com uma secretária, compensa o Simples Nacional. E agora o 4, então, clínica médica com faturamento de 250 mil. Vamos supor que eu sou um médico, tenho lá 5 secretários, porque pode acontecer, e trabalho como pessoa física, faço o meu carnê-leão todos os meses. Aí eu considerei aqui que essa clínica tem 50 mil de despesas, tá? Isso aqui é hipotético, né? 250 menos 50 das despesas, eu vou oferecer quanto a tributação? 200 mil. Teto máximo de INSS, 6.400, vou pagar 1.286. E aí eu ofereço para o imposto de renda a tributação. Vou pagar 53 mil de imposto de renda, mais o INSS, meu custo ficou em 55. Lucro presumido, 250 mil de faturamento. Vou recolher o INSS do teto máximo, 31%. Vou recolher o INSS dos meus 5 funcionários com salário. Coloquei todo o salário 1.200. 1.200 vezes 26,8 vezes 5, 1.608. Vou oferecer o imposto de renda sobre um salário, sobre a minha retirada, 705, e vou recolher o imposto pelo lucro presumido de 14,33, que vai dar 35 mil. Quanto que eu vou gastar no mês? 40 mil reais. E aí eu vou para o serviço da área hospitalar, né? Lembrando que nem todas as clínicas podem recolher nesse cenário aqui, tá, pessoal? Tem que ser da atividade hospitalar, que a Ana Beatriz vai explicar mais à frente. Então, 250 mil de faturamento, teto máximo de INSS, 1.994, patronal, mesma coisa, imposto de renda, mesma coisa, e aí eu diminuo a minha carga tributária para 8,93, que vai dar 26. Olha a diferença, né? 13 mil reais a menos. E aí eu penso, e se eu for para o Simples? Olha que absurdo. 250 mil de faturamento, teto máximo 11%, vou pagar menos INSS, imposto de renda não vai mudar, porque vai ser sobre o teto máximo, e aí eu vou fazer a tributação do Simples Nacional, 20,93%. Então, eu vou pagar quanto? 53 mil reais de imposto. Então, eu preciso fazer contas para verificar qual o cenário melhor. E olha como eu jogo dinheiro fora se eu não fizer isso. Né? É um montante muito grande. E aí eu vou para o Simples Nacional anexo 3. Se eu tenho 250 mil de faturamento, 28% são 70 mil reais. Então, para mim ter 70 mil reais gastos mensalmente com folha de pagamento de funcionário, é quase que impossível, né? Se eu pegar 250 mil reais aí, se eu colocar uns 10 mil de retirada para o labor, ainda sobra os 60 mil dividido por 12, eu vou ter aí que ter uma folha alta. Então, eu nem coloquei aqui o cálculo, não, tá? Porque ficou um montante muito alto mensalmente. Ninguém gasta 70 mil de folha de pagamento em clínica médica, né? Então, não coloquei, tá? E aí, termino, então, explicando para vocês que cada vez mais a gente precisa utilizar a inteligência tributária, o planejamento tributário para recolher menos impostos, né? Então, o que nós vimos na demonstração, né, de tudo que eu falei para vocês? Que através do planejamento tributário, a gente precisa analisar os fatos e definir a melhor estratégia tributária. E não quer dizer, gente, que eu sou Simples Nacional esse ano, que eu vou ser lucro presumido, vou ser Simples Nacional ano que vem. Pode ser que ano que vem eu mude a minha operação, agregue serviços no meu negócio, que compense o lucro presumido, utilizando lá a redução da atividade hospitalar, né? Então, o planejamento tributário ele precisa ser feito anualmente. Se for Simples Nacional, ele tem que ser feito mensalmente, para que eu sempre possa ficar no anexo 3. E assim, fazendo o planejamento tributário, utilizando a inteligência tributária, a gente pode, né, reduzir a carga tributária, pagar menos impostos, colocar mais dinheiro no bolso, gerar mais emprego, gerar mais negócios, né? E assim, melhorar o fluxo de caixa da nossa empresa.
Termino aqui minha apresentação. Gostaria muito de agradecer a todos. Vou pedir que todos coloquem as perguntas no chat, né? Para que eu, agora, durante a apresentação da Ana, eu possa verificar, né? Acho que até me estendi demais, doutor Carlos vai puxar minha orelha. Mas aqui estão todos os meus contatos, estejam abertos a me mandar o e-mail, o WhatsApp. Peço desculpas se eu não consegui responder tão brevemente, né? E deixa eu voltar lá que eu apaguei aqui, né? Espero ter ajudado, né, a vocês a esclarecer um pouco mais sobre a parte tributária, né? E convido a todos a pensar, né, de forma inteligente, né, para que todos possam recolher menos impostos, né, possam ter mais dinheiro no bolso. Muito obrigado, viu, Viviane? E obrigado aí por ter compartilhado o seu conhecimento tão vasto. E não se preocupe com a questão do tempo, não. A palavra agora é da Ana. Boa noite, pessoal. Como a Viviane disse, né, a gente tem que trabalhar com inteligência para que possamos aproveitar melhor os nossos recursos e assim viver um pouco mais a vida, né, além do trabalho. Eu vou começar a minha apresentação sobre as soluções de chegar num planejamento tributário com segurança, sem a possibilidade de uma autuação da Receita Federal, estadual. No caso, o que pega nesse setor é a federal e a municipal. E aí, as perguntas, coloque no chat, que aí no finalzinho a gente vai discutindo isso, tá bom? Sem contar que vai haver comentários sobre a reforma tributária também. Vamos lá. Bom, como o próprio Dr. Carlos já disse, né, sou formada pela PUC Minas, tenho especialização também na PUC Minas em Gestão Fiscal e Tributária. E fiz alguns cursos de especialização também em Contabilidade Tributária, porque assim a gente unifica, né? Eu falo que o direito tributário e a contabilidade, elas andam juntas. São duas engrenagens que... Vocês estão vendo minha apresentação? Não, ela saiu. Aí. Pronto. Agora está ok. E me especializei também em contabilidade tributária pelos principais institutos de estudos dessa área no Brasil. Então, vamos lá. O que é esse benefício fiscal, né, da área da saúde? Como a Viviane ela havia dito, existe ali no lucro presumido, a gente vai focar aqui nas empresas, ok? Aquelas pessoas jurídicas que atuam no lucro presumido, que prestam serviço, seja dentro de uma clínica, prestam plantão dentro de um hospital, fazem exames, né, esses profissionais. Todos esses profissionais fazem jus a esse benefício fiscal, que está na lei desde 1995, tá bom? Então, assim, e o que ele fala? Hoje, a alíquota presumida de um prestador de serviço, que é no caso, né, os médicos, ele
de imposto de renda e contribuição social, essa alíquota é de 32%. Com esse benefício, ela passa de 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. É uma redução drástica, tá? E todo mundo fica assim, mas espera aí, ela está na lei, por que eu não posso utilizar, eu como médico, como a Viviane falou, o PJ, né, aquele que acabou de formar, está dando plantão lá no hospital, sai de um hospital, vai para o outro e tudo. Por que eu não posso utilizar esse benefício? Bom, a Receita Federal, ela criou um impasse do que seria serviços hospitalares, tá? E toda a contabilidade, ela deve seguir as normas, principalmente as normas internas da Receita Federal, né? Ela pode ser uma legislação, por exemplo, uma legislação que talvez ela é inconstitucional aos olhos jurídicos, mas a contabilidade, ela deve seguir aquela legislação, ela não pode passar por cima dela. Cabe a mim, né, cabe a nós do direito, questionar essa legislação e fazer com que ela seja aplicada da melhor forma, com os trâmites legais, né? Então, o STJ decidiu o seguinte, olha, toda atividade voltada para assistência da saúde, tudo e qualquer tipo de atividade, exceto as consultas médicas e as despesas administrativas de uma clínica, farão jus a esse benefício, a essa redução de alíquota, tá? Então, ou seja, consultas simples e atividades administrativas não fazem jus a essa redução, o restante, todo o trabalho, todo o empenho do médico, tudo, uma cirurgia, uma remoção, seja algo assim bem simples, feito em consultório mesmo, emitiu a nota de serviços médicos, faz jus a essa redução, tá ok? O único problema é o seguinte, a gente não consegue, as contabilidades não conseguem aplicar essa legislação justamente pelos entraves criados pela Receita Federal, tá? Ela cria diversos requisitos que não estão na lei para que você possa se enquadrar nessa redução. Ela exige um alvará expedido pela Anvisa. Nem mesmo hospitais, dependendo do tipo de hospital, tem um alvará expedido pela Anvisa. Okay? Ela fala o seguinte, você, aquele médico lá que acabou de formar, o PJ, ou então o mais antigo, né? Você tem estrutura física de hospital dentro da sua clínica? Você tem um leito ali de CTI? Você tem aparatos mesmos físicos? Se você não tiver, você não faz jus. É aí que eu entro, tá? A gente ajuiza uma ação que vira e fala assim, olha, eu falo bem simples, na linguagem bem simples para todo mundo entender, tá bom? Olha, eu sou prestador de serviços hospitalares, eu presto serviços voltados para a saúde e eu faço jus ao benefício, a redução da minha alíquota de presunção de imposto de renda e contribuição social. E aí, o que acontece? Geralmente, a Receita, ela nem contesta, tá? Mas o que ela faz? É o verdadeiro vou tirar para ver se pega. Muita gente não tem esse conhecimento do que ela faz, ela extrapola, né, os limites que ela pode atuar, editando as instruções normativas internas dela, e aquelas pessoas que utilizam as alíquotas reduzidas sem uma ação judicial, sem uma decisão judicial, ela inicia ali uma ação fiscal, tá? O que é isso? A ação fiscal nada mais é do que lá no final a empresa ser autuada e recolher os últimos 5 anos com a alíquota cheia. Por isso que é imprescindível que essas empresas, principalmente os médicos, sociedades de médicos, tenham essa ação, não utilize essa alíquota reduzida sem ação, porque o risco de autuação ele é muito grande. Já vi situações acontecerem, sabe? E para você reverter essa situação depois que você é autuado demora um pouco mais, né? Eu brinco que, assim, melhor do que apagar o fogo, né, apagar um incêndio, é a gente prevenir, para que ele não aconteça. Aqui eu tenho 4 casos recentes de clientes, tá? Que tiveram o direito reconhecido da utilização dessas alíquotas reduzidas.
e o direito também da restituição do valor pago a maior nos últimos 5 anos, com a correção da Selic, a Selic acumulada. Eu brinco também que isso é um dos melhores investimentos que os médicos podem fazer, porque a Selic acumulada, ela na hora que a gente atualiza, quase que dobra ou triplica o valor original que você pagou lá atrás e vai receber. E você tem 2 possibilidades, ou você compensa com os próximos débitos, ou você pede a restituição do dinheiro. O que eu recomendo para os meus clientes? Olha, pede a restituição do dinheiro, porque nos cálculos, quando eu faço os cálculos para eles e demonstro como que é o valor que ele paga de alíquota cheia e de alíquota reduzida, no final das contas, com a alíquota reduzida, ele gera crédito. Ele não paga imposto de renda e contribuição social. Então, ele pode utilizar, por exemplo, esse crédito para pagar outros tributos administrados pela Receita Federal, tá? Aí aqui tem algumas decisões, são os 4 dos mais recentes. Essa é a questão do imposto de renda e da contribuição social. Essa é uma simulação, peguei uma empresa X que faturou aí 7 milhões ano, tá bom? Com a alíquota cheia, fazendo o cálculo, né, com a base de cálculo, a alíquota de presunção de 32%, no final das contas, de imposto de renda, com o adicional, ela pagaria 554 mil. Com a alíquota reduzida, ela pagaria 134 mil. Já com a contribuição social sobre o lucro líquido, com a alíquota cheia, pagaria 200 mil, e com a alíquota reduzida, 75 mil. Ou seja, no ano, você teve aí uma redução, né, uma economia de 546 mil reais. É significativo, principalmente considerando que, mas eu recolhi, a partir de agora eu vou ajuizar a ação. Você pode ter de volta o que você pagou a mais, o que você pagou errado nos últimos 5 anos, tá? Essa, então, é a questão do imposto de renda. Já o ISS, né, que é um tributo, um imposto que a Viviane disse que ele é recolhido para o município, tá bom? E cada município tem o seu regramento, a sua alíquota, e existe um decreto-lei que ele concede, né, uma forma diferenciada de pagamento, tá? Quem que deve pagar o ISS? Todo mundo que presta serviço. As empresas dos setores da saúde, ela está incluída nesse ISS para demais empresas, tá bom? Porque a gente tem que apurar, né, o que foi faturado, sobre esse faturamento a gente aplica a alíquota do município. O que acontece? Quando há empresas, não importa a forma como ela foi constituída, ok? Se ela é uma empresa registrada lá no cartório, se ela está na Juseng, isso não interessa, não é requisito para a utilização dessa forma de recolhimento. As prefeituras, inclusive Lafayette, ela não aceita o recolhimento de ISS-QN na forma fixa e anual. Você recolhe pelo número de profissionais dentro da sua empresa, tá? São diversas os argumentos, né? Elas falam que não, porque você está constituído na forma de empresa, uma sociedade empresária, que o objetivo dela é mercantil, não é prestar um serviço. Não tem nada, absolutamente nada a ver esse tipo de argumento, porque toda aquela empresa em que os sócios prestam serviço, ele próprio, né, ele assume, né, o risco ali da execução do seu serviço, ele deve ser tributado pelo ISS de forma fixa e anual. E isso não acontece. Lafayette, por exemplo, nós temos alguns clientes aí, eu e Viviane, que fazem o recolhimento pelo faturamento. Recolhem pelo faturamento e simplesmente por exemplo, a Prefeitura de Conselheiro Lafayette disse que não, é uma lei muito antiga e por isso ela não vai aplicar ela. Não existe. A lei ela é válida, ela é eficaz.
as prefeituras são obrigadas a atuar, né, a aplicar essa forma de recolhimento. Né, o que diz a legislação? Além da Lei Complementar 116, que é uma lista que traz ali tudo o que é serviço, esse decreto-lei, que é de 1968, fala que quando os serviços se referem aos itens 1, esses itens aqui, que é da lista anexa, os médicos, eu até peguei aqui para para mostrar para vocês, médicos, análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrassonografia, radiologia, tomografia, congêneres, enfermeiros, obstetras, advogados, engenheiros, dentistas, psicólogos, todo mundo que trabalha dessa forma, né, que a empresa presta o serviço final, ela deve ser tributada dessa forma, de forma fixa e anual, não considerando o faturamento mensal da empresa, tá? Esses também são alguns casos recentes em que houve o reconhecimento da aplicação do decreto-lei e, inclusive, né, restituindo os valores pagos indevidamente. Bom, existe essa ação, esse é um ponto, tá? Eu vou tratar de 3 pontos aqui para a gente fazer um planejamento tributário mais inteligente, mais eficaz e seguro. Existe uma discussão hoje que está, inclusive, em julgamento no STF, sobre a exclusão do valor que todo mundo pagou, né, de todas as empresas pagam, de ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que é isso? Eu pago o ISS, paguei mensal 10 mil. Esse valor, ele vai entrar na base de cálculo que eu vou fazer para o PIS e para a COFINS. Por exemplo, se eu tenho que pagar de faturamento, de fato, que é faturamento, 20 mil reais, que é a minha base de cálculo do PIS e da COFINS, sem o ISS, nesse caso, hoje, atualmente, a legislação nos obriga a incluir os 10 mil, por exemplo, de ISS, tá? E aí a gente aplica as alíquotas, por exemplo, no lucro presumido, de 3,65 PIS e COFINS sobre 30 mil reais. Esse tema, essa ação, ela visa exatamente isso, retirar o valor do correspondente ao ISS, porque ele não faz parte, o entendimento é que ele não faz parte do seu faturamento, você é mero arrecadador do município, né? Então, e por isso ele não faz parte do faturamento e não cabe a aplicação das alíquotas de PIS e COFINS. Bom, essa é a apresentação sobre os temas que a gente pode utilizar para reduzir, né, com segurança toda a carga tributária dos médicos, inclusive. Alguma pergunta, pessoal? Ok. Podemos deixar as perguntas para o final, Ana. Tá, então agora eu vou para a reforma tributária. Vamos lá. A reforma tributária hoje, ela está virando um bicho de 7 cabeças, eu acho que para todo mundo, porque ninguém sabe para onde que ela está indo, qual é a real intenção dela, tá? Aqui, hoje, o Brasil, na verdade, ele necessita de uma reforma, sim, tá? Todo tipo de tributação, né, toda a base tributária, renda, patrimônio, folha de pagamento, consumo, serão alteradas. No Brasil, a gente tem um número enorme de leis, de legislações, que mudam mês a mês. Por exemplo, a legislação do PIS e COFINS, para mim, é uma das mais complicadas, ela só perde para o ICMS, vamos supor, não, nós temos aqui 27 unidades federativas, né, considerando o Distrito Federal, nós temos 27 regulamentos de ICMS diferentes, então, assim, é uma loucura, é uma confusão, e a gente precisa, de fato, simplificar a aplicação, né, dessa lei
atualmente, nosso país, ele é basicamente, não, ele é financiado pelos tributos, né? Não, ele não funciona se não houver a tributação. Então, não existe outra possibilidade para a gente. Somos um país muito vasto, né? E com muita desigualdade. Então, a gente tem que pensar também nessa questão da justiça fiscal, né? O que essas propostas estão trazendo de justiça fiscal. Só que, por enquanto, está tudo muito confuso. Hoje nós temos 4 propostas. Uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, proposta pela Câmara, outra pelo Senado, 2 projetos de leis que foram propostos pelo governo federal, pelo Ministério da Economia. A gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre eles, tá? E vou dar um enfoque maior na PEC 110 e no PL 3.887, porque, ao meu ver, é o que vai impactar essa área, assim, de uma forma considerável, tá? A PEC 45, né, que ela foi proposta pela Câmara, ela tem a intenção de unificar 5 tributos, que é o PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, no imposto sobre bens e serviços, que teria um caráter federal, ou seja, a União Federal administraria, ela teria esse bolo para ela, né, e depois ela faria a repartição dessas receitas. Inclusive, sugerem a inclusão também da criação de um imposto seletivo federal. O que é esse imposto? Na verdade, já existe o IPI, por exemplo, é um exemplo disso, tá? De um imposto que você utiliza ele de um caráter extra-fiscal. Você deseja desestimular, por exemplo, o consumo de armas, de cigarro, de álcool, você aumenta a alíquota, tá? Você quer estimular, por exemplo, o consumo de carros, de eletrodomésticos, você vai lá e diminui essa alíquota. Então, esse é um tributo que também somente a União teria a competência de instituir ele, e também o IBS. Seria simples da forma que eles estão falando aí. Não acredito que seria tão simples assim instituir, tá? Por que eles querem fazer isso? Hoje o IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é utilizado nos países de primeiro mundo, ele só é... Só um segundo. Opa. Ele é tributado, por exemplo, comprei um carro, e para comprar o carro, né, eu preciso do aço, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma roda. Então, existem etapas de produção. Essas etapas, hoje, todas elas são tributadas. E o que esse IBS faria? Ele tiraria a tributação em cada etapa. Ele só tributaria de fato, por exemplo, hoje eu gastei R$50 com uma roda de um carro. Eu tenho R$50. Na próxima etapa, isso aí geraria um crédito. Então, você poderia, né, cada etapa, ir aproveitando esse crédito. Hoje existe esse tipo de sistemática, mas ela não é muito efetiva. Nem todos os regimes tributários aceitam esse tipo de creditamento. Então, nesse caso, essa PEC ela só criaria, de fato, o IBS e o IS, né, que é um imposto seletivo, que ela foi proposta pela Câmara. Agora tem a PEC 110. A PEC 110, ela é um pouco mais ampla, ela quer a unificação, né, de vários tributos, também por um IBS, né, por um imposto sobre operações de bens e serviços, mais o imposto seletivo. Qual que seria a mudança, a diferença do IBS e o IS da Câmara e do Senado? Enquanto o IBS da Câmara seria um tributo de competência federal, o do Senado seria administrado pelos estados. Já o imposto seletivo, ele, por sua vez, seria aplicado não apenas nos itens cujo consumo se deseja se desestimular, como sugere a Câmara, tá? Mas também como serviços de telecomunicações, combustíveis e petróleos. E tem também a mudança da contribuição social
do ITCD, né, que a gente paga quando doa ou quando falece, a gente tem que, né, tributar ali, né, quando faz um inventário, e o IPVA. Essa questão do IPVA, eu acho ela bem interessante, porque hoje, jet skis, aeronaves, são veículos automotores, eles são movidos ao motor, né, que é o ponto crucial para ser tributado pelo IPVA. Lanchas e por aí vai. Nada disso é tributado, nada disso você paga imposto. Então, nesse primeiro momento, de acordo com esse projeto, essas embarcações e aeronaves seriam tributadas e eliminariam a incidência do IPVA sobre veículos de destino comercial, transporte de passageiros e cargas. Ou seja, vamos tributar quem de fato tem uma capacidade econômica de realizar o pagamento, né? E desafogar aquele que não tem tanta capacidade econômica de pagar. E o ITCD, a mudança seria basicamente em transformá-lo em um tributo federal, mas com repasse de receita aos municípios. Ao meu ver, isso cria uma burocracia desnecessária, tá? Porque até o dinheiro chegar no seu destino, ele pode ir minguando, vamos dizer assim. Aí temos o projeto de lei que foi proposta, né, a primeira parte da reforma tributária proposta pelo Ministério da Economia, que é a criação da CBS, que é a unificação do PIS e da COFINS. Essa CBS, ela vai incidir sobre bens, mercadorias, de consumo, prestação de serviço, tudo. Segundo o ministro Paulo Guedes, esse é um imposto que teria os moldes do IVA. Só que tem um detalhe, né? O IVA é um imposto sobre valor agregado, e aqui no Brasil a gente tem diversos outros impostos, e isso não foi agregado nessa mudança, tá bom? Qual é o problema, principalmente para para nossa área, tá? Para o que a gente está falando agora. A CBS recairia sobre a receita bruta das empresas, com uma alíquota fixa de 12%. O que acontece hoje no lucro presumido? As empresas médias que estão no lucro presumido pagam de PIS e COFINS 3,65%. Né? Você teria aí um aumento absurdo, né, de tributação. Você sai de 3,65 e vai para 12, e as instituições financeiras pagariam apenas 5,8%. Então, assim, onde está a justiça fiscal nessa proposta, né, nesse projeto de lei? Porque hoje os médicos, vamos supor, se você paga lá 10 mil de lucro presumido de PIS e COFINS com a alíquota de 3,65, como é que vai ser com a de 12%, considerando que você ainda tem ISS, né, você tem contribuição previdenciária, né, tem o próprio imposto de renda. E então, assim, tá uma salada mista e a gente tem que rezar para que tudo ocorra bem e que essa CBS não passe no parâmetro que tá, de 12%. Inclusive, eu assisti uma discussão, foi no Senado, dia 17, tiveram várias entidades da saúde, de hospitais, planos, né, de saúde, falando que se instituir a CBS da forma que está, o aumento da carga tributária pode gerar em torno de 30% a 32%. Então, isso é muito grande, né? Principalmente porque os médicos, você não tem uma cadeia produtiva longa. Você é a cadeia produtiva, você presta esse serviço. Se tivesse uma cadeia produtiva longa, é o combustível que saiu do mar, aí veio para a distribuidora, da distribuidora veio para o posto, e do posto foi para o consumidor final. Isso é uma cadeia produtiva consideravelmente longa. Já a atividade médica, não. Você presta para o consumidor final, então você vai ter que arcar com todo esse tributo, com todo esse aumento, né? E o PL 337, que fala sobre o imposto de renda.
todo mundo ficou muito assustado sobre a possibilidade de tributação sobre, né, os lucros e dividendos, distribuição de lucros e dividendos, mas graças a uma movimentação da Associação Médica Brasileira, né, com os deputados, houve, além da redução da alíquota, a isenção para pessoas jurídicas submetidas ao lucro presumido com faturamento inferior a 4,8 milhões ano, né, que é onde a gente se encaixa, as suas empresas se encaixam, né? Então, assim, só de você ter essa isenção, né, de não ser tributado, já é um alívio e tanto. Bom, pessoal, é isso. Quando me pergunta qual é a minha expectativa para a reforma tributária em 2022, é que está tudo nos trilhos, e os trilhos são esses, sabe? Tá ali caindo, vai, não vai, vai e volta, enfim. A gente tem que aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Esse é os meus contatos, mas podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar também esse material para vocês, tá bom? E vamos lá para as perguntas. Muito bem. Excelente apresentação da Viviane, da Ana Beatriz. Vocês conseguiram, de forma brilhante, tornar um tema difícil para todos nós que não somos da área, no mínimo palatável. E, como eu falei no início da apresentação, alguns não estavam presentes, todos nós temos que ter esse tipo de conhecimento. Na área médica, a gente foca muito no conhecimento técnico-científico, ligado às disciplinas médicas, mas hoje tem se evidenciado com mais clareza que o profissional da área da saúde, não só o médico, todos os outros, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, profissionais da área da saúde, precisam ter essa habilidade com assuntos não diretamente ligados à profissão. E no meio médico isso tem um jargão, soft skill, e são habilidades macias, diferentes da habilidade técnica científica. E vocês conseguiram transmitir a informação de forma brilhante. É um tema difícil, sobretudo para nós que não lidamos com isso diretamente no dia a dia. Todos nós lidamos com tributação diuturnamente. Os tributos fazem parte da nossa vida, tal como o ar que a gente respira e a água que a gente bebe. E isso desde os mais longevos tempos da antiguidade. Mas, enfim, vocês conseguiram fazer isso. O que eu acho que é importante ficar claro para todos que assistiram, né? E aí vocês duas podem me corrigir, pagar imposto faz parte do nosso compromisso com a sociedade. É uma forma de trazer, inclusive, a igualdade isonômica e facilitar o acesso de pessoas menos favorecidas a serviços básicos que garantam a sua dignidade. Porém, que a gente pague os impostos dentro do princípio da legalidade. Exato. E aí eu trago aqui a menção da doutora Ana Beatriz, de causar perplexidade saber que o nosso município, Conselheiro Lafayette, para não aplicar um dispositivo legal vigente, usa o argumento de que esse dispositivo é muito antigo. Exato. Para causar perplexidade, tá, gente? Isso aí eu achei... Eu fico nervosa, doutor Carlos, com isso. Doutor Carlos, eles me chamaram até de louca. Então, vão ter que tomar processo, né? Não vai ter outro jeito. É uma pena, porque a gente quer contribuir para o crescimento do nosso município. Mas a gente quer contribuir para o crescimento do nosso município dentro do princípio da legalidade, que é um dos princípios que regem a administração pública, né? A legalidade, dentre outros. E aí eu entendi, Ana, você me corrige, aí já até uma pergunta, para que nós tenhamos o benefício do Decreto-Lei 406 de 68, não tão velho assim, tá, gente? 68, não tão velho assim.
É só mediante mesmo, na atual conjuntura, ação judicial? Só ação judicial. Você pode tentar fazer pedido administrativo, eles não vão aceitar, vai ser negado, isso eu já falo de antemão, tá? E para ajuizar a ação, você não precisa passar pela instância administrativa, tá? E como se trata de algo que está na lei, que tem entendimento jurisprudencial, é uma ação que corre rápido, tá? Aí em Lafayette, por exemplo, quase não existem ações desse tipo. Por isso que quando eu conversei com a Viviane a respeito, eu estava falando de um nosso cliente em comum, eu assustei. Porque, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, sou de Lafayette, mas moro em Belo Horizonte. Aqui a gente não tem esse problema, né? Aqui é recolhido, chega a minha cartinha ali todo comecinho de ano, faço o recolhimento anual e fixo por profissional. Aí, quando eu vou conversar com alguns clientes, tem um cliente em Barbacena, Ouro Branco, Ouro Preto, Barbacena também atua da mesma forma. Então, assim, são várias cidades que estão atuando desse jeito e a única saída é a ação judicial. Principalmente para recuperar o que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. Pelo que eu entendi, esse dispositivo legal se aplica àquela empresa que exerce a sua função pelo próprio proprietário. Isso. Numa empresa que seria uma clínica, que teria outros profissionais atendendo e prestações de serviço outras, né? Vamos supor, uma clínica de imagem, né, com vários serviços de tomografia, ultrassonografia, radiografia, mamografia, ressonância, com vários profissionais da área médica trabalhando. Esse dispositivo se aplicaria? Se aplica. Está na lei. E me explica uma coisa. Quando fala ISS fixo, qual o valor? Quem estipula esse valor é a própria prefeitura, tá? Eu vou falar com você a respeito, por exemplo, da minha atividade que se encaixa na mesma atividade dos senhores, tá? A área médica. Os advogados também estão nesse dispositivo. Aqui em Belo Horizonte, por profissional, eu pago R$250, tá? Por profissional que é sócio, que presta o serviço, né? Pouco importa se é uma sociedade limitada, se é uma SA, não importa, não interessa isso. O que importa é a pessoalidade do trabalho e o tipo do trabalho, tá bom? Recentemente, houve um pronunciamento do STJ a respeito disso, né? Então, assim, somente por meio de ação que a gente consegue reverter essa situação. E mesmo sendo uma clínica com diversos profissionais da área da saúde, né? Eu tenho uma cliente, eu acho que ela está nos assistindo aí, a Fabiana. Lá ela tem, por exemplo, fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, então, tudo dentro de uma mesma clínica, né? Ela também faz jus ao recolhimento do ISS fixo. E qual seria a questão, né? Eu tenho pensado muito nisso em relação à Lafayette, porque eu te garanto que é 100% dos médicos que recolhem pelo faturamento total, faturamento bruto, ISS, e eu não sei como que a prefeitura vai fazer, porque na ação judicial eu peço o valor que foi pago indevidamente. E ali naquele momento, através de uma nova lei que eles vão ter que aprovar para estipular o valor do ISS fixo, entendeu? Então, assim, hoje eu falo com os meus clientes e com vocês, tem que correr, porque daqui a pouco a prefeitura ela vai começar a pegar ali um monte de ações. Eu já não sou benquista na prefeitura, né? Depois dessa, então, eu não posso passar nem no passeio. Então, assim, correr atrás mesmo para que você possa ter o seu direito, né, cumprido conforme a lei determina.
E a lei não tem nada de inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade. Ela já foi analisada pelo STJ. Cabe agora somente ajuizar uma ação, que o investimento é relativamente barato, né? Considerando o valor de retorno e a possibilidade de êxito, eu vou colocar aí 98%, porque tem 2% que eu não posso garantir, que são as cabeças de juízes, mas os aí de Lafayette, eles são bem bem restritos à lei, então, assim, não vejo problemas, sabe? E o Tribunal de Justiça de Minas também tem entendimento favorável a todos os contribuintes. As decisões que eu coloquei na minha apresentação são de clientes que conseguiram a instituição, né, o recolhimento pelo ISS fixo. Ok. Temos aqui alguns comentários no chat, as pessoas enaltecendo as apresentações, dizendo que foram realmente muito boas, opinião, inclusive, que eu comungo. Tivemos aqui uma opinião da Andréa Rodrigues, que também é contadora da Realmed, dizendo que já teve reuniões na prefeitura e não logrou êxito nesse aspecto aí que a gente está comentando. Vortex Assessoria Contábil fez uma pergunta. Empresas que possuem parcelamento federal em curso, mais precisamente na PJFN, podem solicitar a restituição dos valores pagos a maior ou precisam finalizar o parcelamento? Podem sem problema nenhum. O procedimento é o mesmo. Para você pedir uma restituição, você tem que demonstrar, né, que de fato houve um recolhimento maior, fazer a habilitação desse crédito e seguir o trâmite e a própria Receita e a PGFN disponibiliza. E pode usar também, né, Ana, a compensação, né, através de PERDECOMP também, que é um processo feito junto à Receita Federal, simples de ser feito também, pode ser feita a compensação de um tributo pelo outro. Exato. Temos aqui uma pergunta da Débora Mara de Rezende, que inclusive trabalha comigo. Já conseguiram alguma causa aqui contra a Prefeitura de Conselheiro Lafayette? Existe aí uma jurisprudência formada? Lafayette ainda não, porque as ações são novas. Ô, doutor Carlos, eu já uso esse artifício para outras cidades há muitos anos. E para Lafayette eu nunca consegui, né? E através de conhecer a Ana, eu falei com ela até como a gente tem esse cliente em comum, eu falei, Ana, absurdamente a Prefeitura de Lafayette não aceita, né? Eu estive com o Cláudio, levei a legislação, expliquei para ele, já tem alguns anos que eu venho tentando recolher de forma fixa, e não existe outra forma a não ser judicial mesmo, como a Ana tem falado. Né? Mas é simples, é pacificado, né? É muito tranquilo, está na legislação federal, é inquestionável. Você trabalha em Congonhas também, né, Viviane? Sim, eu tenho lá, vários clientes em Congonhas. Há anos eu recolho fixo, muitos anos. Tem cliente há 15 anos, sei lá, mais anos que recolhem fixo. E como é feita essa definição do valor fixo? A Prefeitura de Congonhas, a lei municipal, o decreto municipal de Congonhas, ela tem o valor fixo. Né, definido, em lei. Definido, exatamente. Então, ele entra na prefeitura, ele faz o recolhimento anual de uma guia apenas e mensalmente não recolhe o ISS, com base na legislação federal. E não tem problema algum. Ok. Eu percebi que a Ana Cláudia Vieira levantou a mão, depois abaixou. Não sei se ela quer fazer algum comentário. De qualquer forma, eu vou dar a palavra ao nosso colega, doutor Alexandre Patrus. Nesse ínter, e a Ana Cláudia vai pensando aí a pergunta dela. Alexandre, a palavra é sua, meu caro. Ou também levantou por equívoco? Pode ser. Um pouco por equívoco, mas eu queria saber a jurisprudência de outras cidades. Né? Eu não entendo muito dessas coisas, mas coisas que aconteceram nas outras cidades, a gente pode usar isso como ferramenta para entrar? O que acontece, doutor Alexandre? A gente não pega sentenças, as decisões de primeira instância, tá? A gente sempre pega decisões do Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, e dos tribunais superiores, que a gente tem, né,
comumente falamos assim de terceira instância, mas é a nossa instância superior. E a segunda e a superior é pacífica. A questão é que, principalmente em Lafayette, é algo novo, né? É algo que, por exemplo, a Prefeitura de Lafayette ainda não foi citada, né? A ação já está em curso, mas ela ainda não foi citada. No momento em que ela for citada, o senhor pode aguardar que ela vai ter uma remexida aí para estipular um ISS fixo, porque se todo mundo né, que trabalha dessa forma que a gente trabalha, ajuizar uma ação que é de total direito, não estou falando, né, que está errado, não, e requerer os valores pagos indevidamente, ela está um pouquinho lascada. Desculpa a palavra, assim, só para descontrair um pouco. Não, fique à vontade, tá? Estamos aqui entre amigos, fique tranquilo. Viviane, eu fiquei com uma dúvida, e aí eu vou esclarecer uma dúvida, inclusive particular minha. Uhum. Eu tenho uma empresa, e eu sou o administrador da empresa, e por conta disso eu tenho um Prolabore. Sim. E dentro dessa dinâmica do Prolabore, eu tenho que recolher 31% a título de INSS. Isso é lucro presumido, né? Lucro presumido. Uhum. Eu imagino que a imensa maioria das clínicas estão nessa categoria do lucro presumido. Eventualmente, uma clínica muito grande, com faturamento acima de 60 milhões ao ano, ela não tem opção, tem que ser lucro real. 78 milhões, né? Isso. Então, eu estou nessa categoria. Mas, enfim. Mas também eu tenho um outro recolhimento, sabe? E aí eu quero saber o seguinte, esse recolhimento que eu faço de forma obrigatória, por meio da contribuição previdenciária patronal, 31%, né? Do meu Prolabore. Uhum. Ele pode ser compensado com o INSS que eu pago por outras vias? O INSS ele tem um limite, doutor Carlos. Você recolhe o teto máximo do INSS é R$ 6.433,53. Então, você recolhe o INSS até esse montante. Entendeu? Então, se o senhor tem, vamos supor, o senhor tem a clínica do senhor, e o senhor presta um outro serviço, seja Unimed, seja o hospital, seja onde for, e lá o senhor já tem esse recolhimento no teto máximo, na clínica do senhor, o senhor não vai recolher. Porque o limite de recolhimento do INSS é 6.433. Acima desse montante, o senhor vai ter direito até de ter restituição do INSS. Porque eu estou esclarecendo uma questão particular minha, tá? Uhum. Eu tenho recolhimento por uma clínica para a qual eu presto serviço no teto máximo. Uhum. E na minha clínica, onde eu tenho o Prolabore, por ser o administrador, eu também recolho 31%. Mas o senhor vai recolher lá na sua clínica só 20%, só a parte patronal, porque os 31%, 20% é a parte patronal, né? A gente fala em INSS da empresa, e 11% é do seu Prolabore, pelo seu trabalho. Entendi. Você vai recolher só 20%. Entendi. Não vai recolher 31%. Se tiver recolhendo 31%, aí só vai ter direito a pedir restituição de 11%. 11%. Entendeu? Se tivesse sido a dúvida de alguma outra pessoa... Aí o senhor já pode pedir dos últimos 5 anos. Mas aí você ponderou uma coisa interessante. Eu acredito que eu esteja pagando 20% do patronal. E aí não tem escapatória, não, né? Não tem escapatória. Tá certo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem sentir-se à vontade, abrir o microfone, fazer Eu tal falo como... que sempre não existe pergunta boba, doutor Carlos. Existe pergunta sem resposta, mas pergunta boba não existe, não. Com certeza, isso mesmo. Olhando aqui no chat, a Andréia colocou: Ana atende médicos de meu escritório e realmente faz um excelente trabalho, pode confiar. Atendo alguns médicos da Andréia também, da Realmed, do Laércio também, que está aí. Muito bem. Eu acho isso muito bacana, tá? Ver a classe congregada, prestigiando uns aos outros. Na verdade, esse congraçamento, né, só fortalece aí a profissão, os escritórios, né? Não vejo isso como uma concorrência, vejo isso como um fortalecimento. Parabéns para vocês que conseguem fazer isso. A Ana Cláudia Vieira está pedindo aqui o contato da Ana. Ela
menciona que não pegou. Vou encaminhar. E depois a gente pode até disponibilizar aí também, se você tiver com ele fácil aí, Ana, quiser colocar para nós. E todas aí parabenizando vocês. Com relação à reforma tributária, sobretudo o projeto de lei 2337/2021, esse projeto aí causou um pouco de alvoroço no meio médico, porque, de fato, houve, ao longo dos anos, uma tendência de pejotização. Muitos colegas foram estimulados a criarem pessoas jurídicas e acaba que nós seríamos tributados aí várias vezes, porque os nossos pagadores pagam o tributo, né? As empresas para as quais nós prestamos serviço. E aí depois nós pagamos novamente. E aquela cadeia de pagamento de imposto que não acaba nunca, né? E no final das contas o trabalho é reduzido substancialmente aí, o valor auferido. E aí, no último momento, eu até acompanhei isso muito de perto, uma emenda ao texto base conseguiu aí reduzir, retirar as empresas, determinadas empresas dessa questão da tributação. A Ana até comentou, mas eu acho isso tão importante que eu gostaria de que fosse ressaltado novamente, Ana, se você não se importar. Claro. A questão de quais empresas se categorizam nessa isenção da tributação do dividendo. Por gentileza. Só um segundo, que eu vou abrir aqui. Vamos lá. Pode compartilhar? Claro, pode sim. Só para a gente reforçar isso, porque é tão importante, vários colegas nos questionam, nos perguntam. Bom, as empresas que estão... Oi? Pode, aí. As empresas que estão, né, com essa isenção de tributação de lucros e dividendos são aquelas coligadas com participação mínima de 10%, controladoras e sociedades sob controle comum, incorporadoras sujeitas a isso, ao RET é um regulamento específico, tá? Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui agora. É um regramento específico, isso, inclusive, é da Receita Federal, é uma forma de recolhimento diferenciada. Entidades de previdência complementar e seguradoras, empresas do Simples e, claro, as submetidas ao lucro presumido. Lembrando que a reforma tributária ela não vai alterar em nada as empresas do Simples Nacional, até o momento, ok? O Simples Nacional continua como está. Agora, o restante, por exemplo, essa coligadas com participação mínima, vamos supor, eu tenho uma PJ, meu irmão tem uma PJ, e a gente é sócio, nossas PJs são sócias de uma outra empresa, né? Então, ela tem que ter uma participação mínima de 10%. Então, assim, essas vão ser as isenções. Eu posso, inclusive, se vocês me fornecerem os e-mails de vocês, mandarem um estudo mais completo, porque como o nosso tempo era muito curtinho, eu tive que pegar tudo que estava voltado mesmo para a área médica. Mas aí eu posso mandar para vocês um relatório um pouquinho mais completo, especificando cada coisinha das propostas. O que vocês acham? Perfeito. Podemos fazer até da seguinte maneira. Quem tiver interessado, entre em contato com a Associação Médica. A nossa secretária vai compilar os e-mails, a gente passa para a Ana e a Ana passa esse material para vocês. Fica até mais fácil. Assim. Fica mais fácil de entender. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição, entendeu? E assim, reforma tributária, a gente vai ter que acompanhar dia a dia, tá? Porque cada hora vai ter uma mudança, vai mudar muita coisa ainda. Tudo que a gente está falando aqui agora, pode ser que ano que vem, porque agora, né, o Congresso entra de recesso, pode ser que ano que vem
mude de novo. Então, a gente vai ter que ter uma nova reunião, viu, doutor Carlos? Já estamos aí combinando a próxima reunião. Vocês brilharam bastante. O que a Ana está falando é muito sensato. Eu tenho acompanhado a tramitação do projeto de lei 2337 de 2021, que é o que está mais em voga, porque teve uma defesa bem incisiva do ministro Paulo Guedes a favor desse projeto, teve debatendo bastante. Eu até acredito que esse projeto vai ser aprovado agora em 2021, porque eles precisam aí desses novos tributos para o ano de 2022, né? Pretendem gastar bastante aí na época da eleição. E o que acontece? Até o momento tem 27 emendas, propostas de emendas aditivas, modificativas, ao texto base aprovado pela Câmara, e o Senado está meio que sentado em cima daquilo lá, está na Comissão de Direitos Econômicos, e eles estão aguardando as apresentações. Imagino que na tábua da beirada, como dizem aí o ditado, na calada da noite eles vão votar isso tudo numa tacada só e vão aprovar essa lei lá, faltando poucos dias, para não falar poucas horas, para entrar no recesso legislativo. Então, eu vislumbro que essa lei deve sair ainda para esse ano. Eu e a Ana estamos discutindo isso, deve ter mais ou menos uns 4 a 5 meses. A gente esperando mudanças, né, doutor Carlos? A lei não é sancionada nunca e tal. Eu falei, Ana, vamos fazer assim mesmo, do jeito que está, já foi aprovado na Câmara, vamos fazer. Então vamos. A Viviane deve ter acompanhado essas discussões. Sim. Eu até não entrei tanto em contato com ela, mas imagino que a Ana deve ter passado para você, né, Viviane? Sim, passou. E é isso aí, a gente que mora no Brasil, a gente fica nessa expectativa, né? O que virá agora em termos de tributação? E o que a gente sabe é que a nossa carga tributária é extremamente elevada, o governo luta muito com a chamada curva de Laffer, vocês devem conhecer melhor do que eu, porque a partir de um determinado momento da tributação, a arrecadação do governo cai ao invés de aumentar, e o ideal é que fique meio afastado daquele ápice da curva de lá, e a gente está lá na beiradinha, quase caindo assim, né? O governo quer arrecadar muito, mas ao mesmo tempo ele fica ali não podendo avançar mais, porque senão ele começa a cair a sua tributação. Porque a atividade empresária passa de ser desinteressante e as pessoas começam a fechar os negócios, e aí a arrecadação cai, né? Eu falo que empreender hoje no Brasil é ato de coragem, né? Você, igual o senhor falou, você tem que ter conhecimento de todas as áreas, né? Eu, como advogada, hoje eu não posso me limitar à advocacia, eu tenho que saber marketing, eu tenho que saber do comercial, eu tenho que saber de tecnologia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou, né? Como é que a gente faz? A gente tem que ser multifunções. E hoje, infelizmente, a questão tributária do país chegou nesse nível por conta também da má gestão. Porque eu participo de um grupo de estudo de finanças, de políticas públicas e finanças aqui em Belo Horizonte, da UFMG. Você acredita que a nossa tributação não é a carga mais elevada do mundo? Não é. Não é. E aí todo mundo fala, não, porque o Brasil, a carga é muito alta. Sim, é alta, mas é porque a gente tributa consumo, a gente não tributa renda. Então, quem consome, né? Vamos ser sinceros, é classe média para baixo, que vai consumir o arroz, o feijão. A minha tese, né, que eu apresentei recentemente, foi a respeito do princípio da seletividade de um tributo. O que é isso? É tributar aquilo, se o produto ele é essencial para a vida do outro, a tributação tem que ser proporcionalmente contrária. Né? Hoje, por exemplo, a gente paga uma conta de luz e ICMS na conta de luz que é 27%. Né? E a gente precisa da luz. A luz, ela traz desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento humano. E a nossa tributação, por exemplo, estadual é altíssima e não deveria ser. Então, assim, hoje eu espero que a nossa reforma tributária traga mais justiça social, de fato, para que as pessoas tenham acesso, né, a uma educação de qualidade, a uma saúde, né, com mais, apesar que a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo,
por incrível que pareça, mas que a gente também tenha esse acesso mais facilitado, né? Então, assim, eu brinco porque quando eu morei em Londres, todo mundo falava assim, por que você voltou? Por que você veio para cá? Gente, não compara a nossa vida aqui. Né? A vida no Brasil ela é muito boa. O único problema é a gestão dos nossos tributos. A Valéria está falando ali, desculpa já nesse gancho, sobre tributar medicamentos. A reforma tributária, houve essa reunião no Senado no dia 17, foi justamente por isso, porque países de primeiro mundo, países desenvolvidos não tributam medicamentos. Com a reforma tributária, os nossos medicamentos vai subir assim, ó, vai dar um pico de valor só em relação a tributos, principalmente medicamentos de usos essenciais, né, esses cardíacos, aqueles que são disponibilizados pelos postos de saúde. Então, assim, a gente está num beco sem saída. O tributo é para fazer justiça social e a gente tem essas tributações todas incidindo na classe menos favorecida e em produtos de extrema necessidade, tal como mencionou a doutora Valéria, nossa parceira de sempre. Tributar medicamento não faz o mínimo sentido. Não faz sentido. Viviane, você quer fazer alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer a todos, né, pelo tempo de vocês. Eu acredito que, como a Ana mesmo falou, hoje a gente tem que ser multifuncional, o doutor Carlos também falou, né, a gente tem que aprender um pouquinho de tudo para que possa até saber como cobrar, né? Eu, como contadora, vejo muitas pessoas, muitas empresas, muitas pessoas pagando impostos a mais. Realmente a carga tributária é alta, não é baixa, mas às vezes a gente também não utiliza todos os benefícios que estão à disposição, né? E acabamos pagando mais. E quando se paga mais, eu estou tirando capital de giro do negócio, eu estou tirando geração de empregos, né? Então, a gente precisa, com inteligência tributária mesmo, tributar menos, pagar menos. E com a reforma tributária, eu acredito que isso vai piorar realmente. A área do serviço, eles vão pesar a mão mais, né, no nosso lado. Então, aí, cada vez mais, a gente tem que realmente buscar esses benefícios, né? E a Prefeitura de Lafayette, eu acredito que ela tem que mudar o posicionamento dela. Eu venho há anos tentando, vou ficar muito feliz, né, se vocês entrarem com algumas ações, que eu sou muito frustrada de todo mês gerar uma guia de ISS indevida, né, por mero não conhecimento e não querer entender uma legislação federal que me falaram que é muito velha, que eu estou aplicando uma legislação velha, né? Mas tomara que consigam, que, né, só, né, dessa forma venha mais dinheiro, mais recursos para as clínicas, para as empresas, né? Agradeço o tempo e a disponibilidade de todos. Qualquer dúvida, os meus contatos estão aí, estou pronta para ajudar, para esclarecer, independente de ser cliente meu ou não, né? Eu gosto sempre de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada, Ana, pela parceria, obrigada pela oportunidade, doutor Carlos. Ana, quer fazer alguma consideração final? Claro, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, agradecer pelo tempo, né, tão corrido de médicos, que é complicado, e falar também que eu estou à disposição. Qualquer dúvida, Ana, eu não sei o que fazer em tal situação, pode me ligar, meu contato está aí, meu WhatsApp, ficarei muito feliz. E estou muito, muito agradecida pela oportunidade, doutor Carlos. Muito obrigada. Vocês merecem. Foi um sucesso. Tivemos um pico aí de 49 participantes. Muitos agradecimentos a todas. E eu também quero agradecer a todos os participantes que nos ouviram, dispensaram seu preciosíssimo tempo conosco. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e um excelente resto de semana para todo mundo. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.